Resolvi continuar o tema do vídeo anterior, por isso é muito importante assistam o vídeo anterior. Ressurreição, método de interpretação, razão ou fé. Conheci um pastor, ele ressuscitou quando estava já no necrotério do hospital, onde falecera de 3 facadas, onde uma atravessou o coração. Ele é de São Paulo, do bairro São Lucas, andei com ele uns 3 anos. Está escrito que os sinais acompanharão os que crerem. A caminhada de Jesus na terra foi com sinais e maravilhas e logo se cumpriu nos apóstolos. E a promessa é para todo aquele que nele crer. Eu vi uma mulher que não andava, estava cadeirante e foi curada na minha frente. Esta mulher morou próximo de minha casa. Eu continuo pregando este evangelho, que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e está voltando. Fique até o final, porém vou responder comentários do vídeo anterior. A incredulidade é um dos motivos de interpretações distorcidas. Eu vou explicar. É simples. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Está lá em João, capítulo 20, verso 24 e 25. Não há relato que Tomé estava junto quando Jesus ressuscitou Lázaro. Mas, além dos milagres e sinais que Jesus realizara, chegou ao conhecimento dele este milagre de ressurreição, no caso de Lázaro. O problema não é crer no sobrenatural, vai além de ver um acontecimento milagroso. Como assim? Vamos pensar juntos. Se Tomé não tivesse visto Jesus e mantivesse a maneira de pensar que Jesus não ressuscitou, eu não tenho ideia o que seria a vida de Tomé com relação ao Evangelho. O que ele estaria pregando, né? Embora Jesus apareceu a ele e impactou a incredulidade dele, como está relatado no Evangelho de João, capítulo 20, e 8 dias depois, diz assim, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Gente, eu sou bem-aventurado, eu não vi e creio. Amém? Eu não sei você. Veja que interessante. Paulo, exortando a igreja de Corinto, disse assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido.
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu li do versículo 1 ao 13. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Na igreja de Corinto, havia entre eles os que não acreditavam em ressurreição. E hoje, em nossos dias, não é diferente. Embora houve ressurreições de pessoas naquele período, e Paulo relata que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais viviam ainda a maior parte, mediante estas passagens, eu quero dizer que a incredulidade traz interpretações erradas e distorcidas. Nos últimos séculos e também em nossos dias, o evangelho é bombardeado com estes hermenêuticos modernos e incrédulos. No século 17 e 18, surgiu o método histórico-crítico de interpretação. Este método é filho do iluminismo. Se utiliza de princípios e regras que são derivados do bom senso, razão, lógica, que não são de propriedade particular de nenhuma hermenêutica em especial. E o liberalismo teológico tem sobrevida nos dias de hoje. Este método rapidamente dominou o cenário acadêmico e interpretativo do meio protestante da época. O pai deste método é o senhor Johann Salomo Semler, de 1725 a 1791. Foi um teólogo, historiador e comentarista bíblico alemão. Inclusive, gente, luterano, hein? Da igreja luterana. Busca um Jesus histórico, exclui os milagres, o chamado dos apóstolos, o evangelho de Marcos não é totalmente autêntico para eles e até dizem que Jesus não ressuscitou. Este método destruiu igrejas, abriu o liberalismo, é um tópico que não vou entrar. Esta tendência é antiga. Começa no período do judaísmo. Um rabino renomado, de respeito no meio do judaísmo, Abraham Ezra, 1089 a 1167 d.C. Veja o que ele diz na passagem de Gênesis 3, a narrativa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só pode ser entendida no sentido figurativo. E vai além. Se houver algo na Torá, passagens que contradiz a razão, tem que ser entendido de modo figurativo. E hoje tem linhas que querem interpretar as escrituras pela razão. E tem muitas vertentes, estão na razão porque não creem, acreditam até em Jesus, mas que ele ressuscitou e ressuscitou pessoas, aí não acreditam. E a razão e a lógica prevalecem. Assim como outras passagens das escrituras, eles entendem de modo figurativo. Passagens escatológicas, principalmente, por exemplo, o que é parábola? Vamos entender o que é parábola. É comparação desenvolvida em história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Lembra o profeta Natã, que repreendeu Davi por homicídio e adultério, segundo Samuel capítulo 12? Foi uma parábola, é forma representativa. Voltando ao início, eu não posso fazer uma interpretação individual de um texto escatológico que está narrando fatos que irá acontecer, só porque tem situações no texto que é sobrenatural, que foge do meu entendimento. Eu iniciei minha caminhada na igreja tradicional. Fui presbiteriano, amo os irmãos presbiterianos, sou pentecostal, falo línguas estranhas, fui batizado com o Espírito Santo, vi milagres e não sou melhor que eles. A igreja tradicional não crê no dom de línguas. Quem sou eu para julgá-los? Agora, se você dá ouvido a um líder que só prega contra o sistema cristão, eu pergunto, quais sistema cristão? Sempre teve os senhores da verdade, que estão enredando muitos nas suas doutrinas. Eu já pastoreei
Hoje não estou pastoreando, sei as lutas que é cuidar de uma igreja, graças ao sistema cristão que vocês dizem ser ruim, ao qual vocês fizeram parte, que eu aprendi a suportar os meus irmãos e muito mais. Em nossos dias, a internet, mediante o momento em que estamos passando, surgiu igrejas digitais com os cultos virtuais. Temos acesso a tudo, seja puro ou herético, onde muitos são contradizentes e se vangloriam nos debates, que são coisas inúteis, que mais produz confusão. Paulo escreveu a Timóteo: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 Timóteo 2, 23. E estamos observando muitos dizendo isto: o sistema cristão nos enganou. Sabemos agora o nome do Criador que esconderam de nós, outros ainda datando a volta de Jesus, e outros dizem que Jesus já voltou e tudo se cumpriu. E é assim daqui para frente, com o acesso que temos, vamos ver muitas coisas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. E está aí os que andam segundo a carne, razão, e os que andam segundo o Espírito, fé. Onde você se encaixa? No vídeo anterior, sobre a ressurreição, não é o meu costume, pois meu canal e meu chamado não é para debater, mas é bem claro os comentários contraditórios. E não posso deixar de expor, tais como, vamos lá, alguns comentários. Primeiro, não haverá mais ressurreição. Jesus já voltou. Nero era besta. Apocalipse, um jornal vencido. Esses são os comentários. Não haverá mais ressurreição. Falar que não haverá mais ressurreição, então, como vai ser? Morreu, vai direto para o reino dos céus? É ressurreição imediata, então? Tem um pessoal que diz que o dom de línguas estranhas foi só em Atos, aí encerrou. É a mesma ideia enganosa. Este é um evangelho diferente e muito fácil. Você crendo ou não, vai ressuscitar, queira Deus, para a salvação, é o que eu desejo. Porque o último dia tem o peso do juízo. Agora, Jesus já voltou? É muito vago esta afirmação. Esta interpretação não convence. Nero era besta? Primeiro que Apocalipse foi escrito entre 81 e 90 depois de Cristo. Como um personagem de Apocalipse aparece antes de ser escrito? Esta afirmação não faz sentido. E mais, a besta Nero suicidou-se em 68 depois de Cristo. Em Apocalipse não relata suicídio da besta. Apocalipse, um jornal vencido? Depois eu digo que está mais atual em nossos dias, desde o dia em que foi escrito. O método preterista é uma maravilha. Apocalipse, os juízos, perseguições, pragas, pestes, terremotos. O mundo não precisa se preocupar, gente. Não vai mais ter mártires, como disse aquele rabino. O que contradiz a razão tem que ser entendido de modo figurativo. Primeiro, o livro foi escrito após a destruição de Jerusalém depois de Cristo, o livro de Apocalipse. Esta interpretação não tem lógica. Segundo, está em aberto as profecias que vai acontecer. Veja o que diz em Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou. João, seu servo, Apocalipse 1:1. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Veja também Apocalipse 6. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículo 17.
Aqui está escrito a abertura dos primeiros selos. É bem claro o grande dia da ira de Deus. É simbólico também. Apocalipse relata uma consequência bem clara para entendimento, aos quais são selos, trombetas e taças, mas é explicado os acontecimentos na sua ordem, e são eventos que fogem da realidade humana. A linguagem, por exemplo, do capítulo 9, a quinta trombeta, é difícil de entender. Esta praga, mas ela é destinada aos homens que não tenham sinal de Deus, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva na terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Apocalipse 9, versículo 4 ao 5. A visão dos preteristas lembra um pouco a visão dos rabinos. Um rabino ficou assustado quando leu Isaías 53, o servo sofredor. Lá em Isaías 53, ele fugiu da interpretação, excluindo Jesus, e disse que ali está falando de Israel. Gente, não tem nada a ver. É simples, assim, muda o sentido quando não crê. Muito bem, não vou prolongar. Creio que é a última vez que respondo estas teses e sugiro que parem de confrontar os canais que estão pregando o Evangelho e sigam o caminho de vocês. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.